Começando mais um episódio do Posso Te Ligar. E hoje eu tô com uma pessoa que, assim, ela é tipo a minha crush da internet, sabe? Para. Eu não consigo não parar em um vídeo seu, Ana Júlia, e não assistir, porque, é assim, você fica vidrado assistindo as suas coisas. Ai, amiga, Então, até muito feliz parece, de te musa. Gente, eu receber. tô muito feliz de estar aqui também. É minha primeira vez no podcast, então, assim, estou nervosa. Não, mas vai dar tudo certo, eu prometo. Espero, vai. Amiga, assim, como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que você é uma pessoa que você é super desenvolta. Eu fiquei até surpresa quando a gente. É a primeira vez que a gente está se conhecendo. A gente já tinha falado por WhatsApp, coisas assim. E eu falei, cara, você é muito desenvolta, mas você é misteriosa na internet. Tipo, você não conta muito sobre você, assim. Pois é, eu acho que eu me considero também uma pessoa super aberta, às vezes até demais, sabe? Quando a gente conhece a pessoa pessoalmente, aí começa o assunto, você fala, ah, não, mas é porque comigo foi desse. Sabe? Eu me considero essa pessoa, mas na internet realmente eu não. Eu poderia falar mais da minha vida pessoal, assim, acho que as pessoas gostam, né? Você acha, amiga, misteriosa? Adorei, gente, achei chique. Não, e tipo, você fala muito sobre moda e tal, tipo, você traz conteúdos nesse sentido, mas você não conta tanto sobre a sua vida. Eu ia até te perguntar, você falou pra mim que é uma coisa natural, mas eu ia até te perguntar, assim, se isso é uma escolha, sei lá, não mostrar seus relacionamentos, sua família. Amiga, pior que não, sabia? Eu até, tipo, no meu antigo relacionamento, por exemplo, eu mostrava, assim, e tudo mais, mas não... Eu acho que, eu acho que talvez, tanto pela minha família, como pelo meu ex-namorado e tudo mais, não serem pessoas... É porque, às vezes, não serem pessoas tão assim ligadas a isso. A Sim. minha família tipo gosta muito de ficar junto. A minha irmã, se eu boto o telefone na cara dela, ela fala não, para. Então é uma coisa mais que natural. Eu acho que o meu conteúdo está muito voltado para essa parte tipo da moda, da beleza e tudo mais como num sentido de referência do que as pessoas quererem saber da minha vida. Eu acho que as pessoas não querem saber, sabe? Porque eu adoraria falar. Eu tenho várias coisas para falar, mas será que as pessoas se interessam? Não, E aí, eu mesma aqui fiz uma lista de perguntas de tudo que eu quero saber, então se prepare. vou Tô falar tudo, gente, brincando. livro aberto. Mas, amiga, eu acho o máximo. Eu queria conseguir falar mais, sabe? Eu acho muito interessante quando as pessoas realmente. Tem várias pessoas que eu sigo que a gente consegue se sentir parte, né, da vida da pessoa e conhecer mesmo Sim. a pessoa. E aí, não sei se as pessoas têm esse sentimento comigo. Muitas vezes meus amigos até falam, amiga, as pessoas devem achar que você é uma chata na internet, que você só fica lá posando bonita. Mas não é, viu, gente? Eu me dou uma soltadinha às vezes. Mas se entra no meu feed, realmente, talvez não dê para ver tanto. E assim, o seu conteúdo é muito, igual a gente estava falando, sobre moda, beleza. E como você é uma pessoa um pouco mais reservada, você sente que acaba tendo uma pressão assim estética sobre você, assim, sobre a sua personalidade até, ou não? Bebê, você acredita que não? Ai, que bom. Eu não sei. É porque é engraçado que eu tenho muito. O meu ciclo de amigos em São Paulo é praticamente, sei lá, 90% das pessoas trabalham com internet. E eu vejo que elas recebem uma pressão maior sobre isso do que eu. Eu não sou muito ligada no Instagram, isso é até engraçado. Tipo, o meu. Era uma coisa que até eu e o meu ex falando, gente, eu falando do meu ex pela segunda vez, desculpa. Mas assim, é porque era uma coisa que ele sempre falava. Ele era mais viciado em Instagram do que eu. Tipo, eu entro, eu posto, eu vejo mais, tipo, meus Você vai amigos embora. e tal. Sabe, eu não sou aquela pessoa que sou muito vidrada na internet. E eu acho que acaba que as pessoas que são muito assim, que ficam lá o dia inteiro e tudo, acaba tendo essa comparação maior do que eu que consigo fazer isso com mais leveza, sabe? Tipo, como eu te falei, é muito de forma natural que eu não acabo não falando da minha vida. E quando você expõe mais a sua vida, com certeza você está mais também suscetível a receber, né, críticas, a tipo ler uma coisa sobre você que você não gostaria. As coisas que eu já Sim. li sobre mim foram no máximo tipo ai, que look feio. Então, tudo bem, amor, pode achar, tipo, não tem problema. É, só você não usar, né? Tipo, Então, tá tipo, tudo eu não certo. sinto essa pressão assim, eu acho, sabe, amiga? Até porque eu nunca recebi isso de forma direta, assim. E assim, você estava me contando que
você veio para São Paulo e, tipo, quando você veio, você já tinha esse ciclo de amigos ou zero? Foi de repente? Amiga, zero. Posso te contar desde o início? Não, eu quero saber tudo. Quer saber? Então, na verdade, desde criança, queria fazer moda. Eu nem, não sei de onde eu tirei isso, gente. Tipo, quem eu conhecia que era estilista, mas era isso que eu queria fazer. Tipo, com 10 anos, eu tenho os meus caderninhos lá de uns vestidinhos e desenhei a minha vida inteira. Look era o que eu queria fazer, enfim. E aí, eu sou de Sete Lagoas, em Minas Gerais, que é uma cidade que não é muito pequena, mas é um interior e fica do lado de Belo Horizonte. Eu saí da escola e vim direto para São Paulo, sem conhecer uma pessoa. Mas você veio sozinha? Sozinha, amiga, com 17 anos, eu não conhecia ninguém, tipo, ninguém. E aí, foi assim, uma mudança muito drástica, sair do interior, vir para cá, e acabou que eu consegui ficar só 6 meses. Foi, tipo, muito para minha pessoa, para minha cabeça e tudo. E as pessoas, às vezes, não têm dimensão do que é uma mudança desse tamanho, né? Tipo, eu, por exemplo, sempre fui de São Paulo. E eu tinha essa dificuldade de entender, às vezes, como era morar em outro lugar e tal. Quando eu me mudei para São Caetano, que hoje eu moro, né, nessa parte de São Paulo, é muito diferente. E, assim, eu imagino para você, assim, a mudança de vir do interior para São Paulo é realmente uma coisa que assusta em alguns níveis, ainda mais sendo uma menina de 17 anos, né? Amiga, sim. E era uma coisa, tipo, a minha cidade. Ai, que eu ia pra casa da minha avó a pé, que meu pai me buscava na escola, que minha mãe me levava, não sei o quê. Tipo, sabe, quando é tudo ali, tá tudo muito perto, a família tá toda ali. Então, meio que foi um susto muito grande me pegarem, me jogarem aqui, né? Sim. E foi uma escolha minha mesmo. E uma coisa muito legal, que meus pais nunca me seguraram em nada. As minhas 2 irmãs são médicas. E eles, em momento nenhum, tipo, me fizeram repensar a minha escolha. Eu, tipo, será que é isso mesmo? Não, foi a Sim. todo momento, tipo, vai, se você quer, vai. Apesar de que eles são pais. Quando fala assim, parece que eles são mais... É porque tem aqueles pais que são muito, né? Tipo, às vezes, não tão... não fazem tanta parte assim da vida, ou então são mais, tipo, liberais e tal. A minha família, não. Eles são... Eles só fazem queriam muita te apoiar parte. mesmo, Só que né? eles só, tipo, me apoiaram 100%. Minha mãe é preocupada comigo até hoje, gente. É muito engraçado. Todos os dias, o tempo todo, a gente conversa 24 horas. Mas aí, amiga, voltando. Fui para Belo Horizonte. Tá. Fiz faculdade na Santa Marcelina, inclusive eu conheci a Ana Chumisky, que a gente está falando da Ana. A gente se viu, a gente não ficou amiga, mas a gente fez faculdade na mesma época. Eu lembro de ver ela, assim, Aham. na Nossa, época. que coincidência. Muito. Gente, só a galera que fez moda aqui. Tá. Sim. E aí, voltei para Belo Horizonte, fiz 2 anos lá, e entrou a pandemia. No que entrou a pandemia, eu tranquei a faculdade, né, porque... não, tinha gente que fazia online, mas aula de desenho online, aula de costura, tipo, não fazia nenhum sentido para mim. Não fazer a faculdade e não ter essas aulas que eram as minhas favoritas. A gente ia ficar, tipo, tendo aula teórica, então preferi trancar. E eu já fazia alguns trabalhos de styling e tudo. E acabou que esses trabalhos foram se intensificando, sabe? E eu estava vindo muito para São Paulo e tudo mais. E é uma viagem longa, né? Tipo, se você... Sim, e aí eu vinha, ficava uma semana na casa de alguém, várias coisas assim. E aí eu decidi, aí chegou um momento que eu estava vindo muito e que eu percebi que já estava na hora de me mudar. Mas quando eu fiz isso, eu também só tinha um amigo aqui, que era o Gu, que mora aqui até hoje. Ele foi o primeiro dos nossos amigos a vir. Eu fui a segunda e agora a gente tem assim uns 10 amigos de São Paulo, que tá todo mundo aqui já. Desculpa, uns 10 amigos de BH. Que tá todo mundo que em tá São todo Paulo. mundo aqui. Tipo, veio a turma inteira. Foi vindo um de cada vez. Foi até engraçado isso. Mas aí tá todo mundo aqui agora. E eu vim para trabalhar como stylist. E como foram suas primeiras experiências, assim? Você já chegou a vestir alguém diferente e tal? Ô, amiga, quando eu vi, eu já vi como o Gu, ele fazia, como eu disse, era a única pessoa que eu conhecia, e ele já fazia várias influenciadoras. Então, quando eu cheguei, já foi muito... Junto com ele, assim? Não, já foi muito trabalhando com essas pessoas, sabe? Então, eu lembro que a pessoa que me fez vir fixo mesmo, foi a Gabi Versiani, que a gente tinha... e hoje a gente é tudo. super, hiper amiga, a gente já era na época, mas hoje muito mais.
E aí a Gabi, ela eu tinha que vir fazer semanalmente, então acabou que ela virou a minha fixa, que eu já consegui vir ficar, e aí foram vindo várias outras pessoas. Nessa época, eu fiz a Jade para Adidas. Que tudo! E aí eu comecei a trabalhar com a Jade, de consultoria de conteúdo. Eu gravava, amiga, era uma loucura. Eu fui, sabe quando você vai pegando uma coisa e a outra, e vai gostando de tudo e fazendo tudo? Foi meio essa vibe. E aí eu comecei com a Jade, consultoria de conteúdo. Aí comecei com o João Gui, trabalhei com ele também. Eu fiquei trabalhando com os dois, tipo, 1 ano e meio, mais ou menos, assim, até a Jade entrar pro BBB. Aí a gente parou. Na época que eles também namoravam, né? Na época que eles namoravam. No finalzinho, assim, quando eles terminaram, eu ainda estava trabalhando com os dois e tal. A Jade foi pro BBB. Eu continuei com o João. E depois que eu decidi, tipo, virar influenciadora mesmo, eu acabei deixando todos esses trabalhos de lado. E foi uma transição bem, assim... Era isso que eu ia te perguntar. Então, você, antes de ser influenciadora, você já estava em São Paulo, trabalhando como stylist. Sim, amiga. Claro que um pouco envolvida nesse meio, né? Porque você estava em contato com as pessoas, mas como que foi, assim, esse estalo, sabe? Essa transição? Miga, então, babado forte. Vou contar um caso, então, de como foi, assim, essa pessoa que... Claro, eu tinha vários clientes fixos, mas teve uma em específico, que não é nenhuma dessas pessoas que eu falei, tá? Tipo, eu sentia que, às vezes, o que acontecia? Eu trabalhava com as meninas e tudo, nessa época eu estava com várias, e... Sabe quando você faz uma coisa que você vê que você sabe que você é boa naquilo, então por isso que eu estou fazendo. Sim. Mas você não sabe se você... será que eu estou amando fazer isso? Eu fazia porque eu sabia que eu era boa e que eu conseguia entregar. Mas aí eu senti, às vezes, que... Não para todas, mas uma ou outra em específico, elas não entendiam muito bem eu ser como, tipo, uma funcionária delas, e às vezes estar num rolê, e eu sentia que elas achavam, tipo, porque que o meu look estava mais legal, e às vezes eu sentia uns shades, assim, de... Nossa, Cara, amiga, por que você não me mandou essa... Aí eu, uai, amor. Tipo, sabe, umas coisas assim, pequenas essa é a minha coisas, enfim. roupa. E aí, qual que foi a mudança real? Teve uma festa que eu ia, tinha uma cliente, eu já estava meio assim, não gostando muito mais do trabalho. E aí teve uma cliente específica, que ela que me dava mais esses pequenos probleminhas, assim, que eu tinha que dar uma respirada, enfim. Uhum. E aí ela me ligou, era uma noite, assim, tipo, era sábado, e eu lembro que era depois de 9 horas da noite. Ela me ligou e falou, vai ter aniversário de tal pessoa, me manda um look, por favor. Aí eu falei, miga, então, eu já estou na casa de não sei quem, já estou pronta, e eu também vou para o aniversário. Tipo, desculpa, eu não consigo te mandar nada agora. Sim. Gente, um sábado, 9 horas, se fosse de manhã, eu na mesma hora, amiga, pode deixar, vou arrumar. E mesmo se não fosse a mesma festa, tipo, você, como qualquer pessoa, tem direito de se divertir. De estar saindo. Tipo, de eu falei, amiga, eu casa. também vou, pior que eu já não estou em casa mais, tipo, numa boa. Não, então tá. E aí, ela foi para a festa mesmo assim, deu para ver, tipo, essa situação que já rolava, tipo, quando a gente se encontrava em um espaço que não era profissional, foi ainda mais intenso, deu para ver que, tipo, enfim, não foi um encontro muito tranquilo, rolou uma tensão, e aí no outro dia de manhã ela me ligou e falou, então, eu acho que você querer ser influenciadora está atrapalhando o seu trabalho de stylist, você tem que escolher o que você quer ser. Gente. Amiga, desse jeito. Hoje em dia eu sou muito grata a ela, porque aí eu virei e falei assim, amiga, então, esse é nosso último mês trabalhando juntas, viu? Mas muito obrigada. Aí fomos lá, desligamos, terminei de trabalhar com ela o mês. Mas, amiga, sabe quando eu já estava com essa coisa, e a pessoa virar para mim e falar, tipo assim, como assim? Nem é sobre eu querer ser influenciadora, é porque eu postava os meus looks e o meu Instagram começou a crescer. Sim. E, obviamente, eu aproveitava disso da forma que eu podia na época. Na época eu nem fazia publi, mas eu queria uma roupa, eu falava com a marca, me empresta e tal, me dá o look e tudo. Aproveitava disso da forma, né, que eu conseguia. E aí o que ela falava disso de você querer ser influenciadora era, na verdade, eu estar nos mesmos ambientes que ela. Sim, porque você Tipo, trabalhava era isso pra que incomodava. ela, e ela se incomodava porque com eu nem isso. era influenciadora ainda, nem era esse o fato. Aí, o fato era eu ser amiga dos influenciadores que eram amigos dela e, tipo, trabalhar para ela. Enfim. Aí, foi isso. Eu desliguei, eu lembro que, tipo,
eu estava muito aflita, chorando e tal, e eu já não estava gostando. Eu fui lá e me demiti. Não, antes de me demitir, eu liguei pro meu pai. E eu não trabalhava ainda, né, como influenciadora, então meu babado Sim. era só o style. Liguei pro meu pai e falei, Daddy, eu acho que... Eu chamei ele de Daddy. A pausa dramática. Daddy, eu não tô gostando mais de trabalhar com isso, não sei o que. Tranana. Você pode me bancar durante 3 meses? Eu quero me demitir de todo mundo. Eu vou virar influenciadora. Eu falei com ele, eu vou. Aí ele, não, filha, com certeza. Meu pai sempre foi desses, assim. Incrível. Ele é tudo, amiga. Quando eu quis voltar para São Paulo a primeira vez, eu estava com muito medo de decepcionar eles. Voltar para BH, né, que eu não aguentei ficar em São Paulo. E eu lembro que meu pai falou assim, pode vir se você quiser fazer faculdade, jogar futebol, trabalhar aqui na loja, pode vir, faz o que você quiser. Então, tipo, ele sempre foi esse que, não, vamos sim, pode deixar, vai dar um jeito. E esses 3 meses acabaram virando 6 meses. Ele me bancou, né? Tipo assim. Mas, amiga, até não é só porque ele é um pai legal, sabe? Fazendo só essa pausa pra, Sim. tipo, porque as pessoas não podem entender errado. Tipo, não é porque ele é um pai legal, é porque ele confia em você, ele sabia que você ia Sim. realmente se esforçar naquele tempo. E que bom que ele poderia te proporcionar isso, sabe? Amiga, assim, era até uma coisa que eu ia falar. Tipo, a minha família não é que tem uma condição, tipo, nossa, super, sabe? Não era também uma coisa assim para ele. Ai, porque para muitas famílias é normal, né? Tipo, aqui mais tantos mil a mais, a menos, não faz diferença. Mas a minha família não era assim, e mesmo assim eu sabia que ele. E ainda sei que nunca que eu vou passar um aperto na vida, porque realmente meu pai confia em mim e o que precisar, a minha família está lá. Graças a Deus eu tenho esse privilégio. E aí, viraram 6 meses, mas eu virei influenciadora. Deu certo. E eu agradeço ela Assim, por isso. não porque foi na ela melhor... que me deu o empurrão, assim, vai, querida, então. não foi na melhor das Não intenções, foi. mas, tipo, é aquela coisa, até o que vem, tipo, pro mal, acaba sendo uma coisa boa quando a gente tá fazendo tudo certinho e seguindo no nosso caminho, assim. E, amiga, uma coisa que eu ia te perguntar, você estava comentando das festas que você vai de influenciadores e tudo mais. Como você se sente, assim, nesses ambientes? Porque é diferente, né? Tipo, claro, é um ambiente de mais vaidade, você já estava acostumada com isso, provavelmente, pelos trabalhos de stylist, Sim. mas como foi, assim, sair do interior e estar vivendo uma realidade diferente para entrar nesses lugares? Ô, Miga, eu acho que... Você quer dizer... Você pergunta, assim, em relação às pessoas? Como foi para mim, tipo, estar com essas pessoas? Ou em relação aos ambientes mesmo, como eu me sentia? Acho que as duas coisas. As duas? Eu acho que as pessoas, eu me acostumei muito, muito rápido, sabia? Eu acho que o meu primeiro susto, assim, tipo, que aí depois já ficou, todo mundo virou muito natural, foi a Jade. Porque eu era muito fã da Jade. Gente, eu tinha todos os looks da Approve que ela aparecia. Amiga, juro, nos meus... É porque eu sou da idade dela, né? Sim. Então, nos meus 15, eu era muito fã dela. E aí depois a gente virou amiga e tal e tudo. Mas a primeira pessoa que eu tive um baque maior foi ela. E aí depois eu acho que foi sendo mais natural. Eu não estou conseguindo pensar em ninguém que foi demais assim aqui em São Paulo. Mas sobre os ambientes e tudo mais, eu acho que nesse momento eram festas mais de influenciadores do pessoal mesmo. Sim. E aí tem muita galera que é tipo muito de verdade, sabe? Que se joga, um pessoal que é muito interessante. E acaba que tem uns eventos de marca que é aí que eu não me... Que você não Que gosta aí que muito. eu acho que é mais posado, que é mais, tipo, que não é uma coisa assim, é aniversário, igual nesse caso que eu falei, era o aniversário de uma menina. Aí é, tipo, é basicamente muito influenciador, mas a galera, a maioria Sim. das vezes se joga. Só que quando é um evento de uma marca, né, amiga, que às vezes é mais... Ai, vai lá, toma um drinkzinho e tal, conversa com uma pessoa. E, tipo, beijo, tô indo já. Mas os outros rolês, assim, eu acho que assim também, gente, quando... Todo lugar tem gente legal e todo lugar tem gente chata, sabe? Não, em total. qualquer ambiente. Então, é porque muitas vezes as pessoas falam, o pessoal da moda é o pessoal da moda é o. E todo lugar tem gente tipo... E tem muita gente da moda que é muito legal também, né, amiga? Então... Sim, a gente estava falando aqui da galera, a própria Ana, a Maite, as meninas sim, que já tipo, até vieram aqui. são cara, muito são fofas. incríveis. E às vezes as pessoas têm essa ideia um pouco ruim, assim, de
influenciador, porque realmente tem uns muito malas, mas tem muita gente legal. E assim, amiga, você estava me contando, né, que tipo, você passou um tempo aí, seu pai te ajudando. Como foi fechar a sua primeira publicidade, assim? Como foi? Você pode contar? Claro, deixa eu lembrar. Eu não. Eu acho que eu lembro, foi para uma marca de argolas. E Argolas de argola de brinco? brinco, assim, era de acessórios, e na época ela era focada em argola. Hoje em dia ela cresceu muito, isso foi no inicinho dela. Hoje, tipo, ela já saiu na Vogue várias vezes, a Anitta usa, Ai, a que Ludmilla, tipo, legal. todas essas. Ela é uma das mais famosas, assim, do Brasil no Referência. segmento, virou uma referência mesmo. E quando eu fechei, miga, foi muito. Eu lembro que foi muito mágico, assim, até os primeiros recebidos foram muito mágicos. Só que até hoje é legal porque nunca chega num nível que perde a graça. Por exemplo, nesse mês eu recebi Dior Beauty pela primeira vez. E Amo. aí foi uma coisa assim. Não, o gloss que eu tava na faculdade, assim, né, juntando dinheirinho pra comprar e tal, escolhendo a cor, porque eu ia poder ter Só então um, qual que eu quero? Aí eles vão lá e me mandam 8. É tipo, é uma loucura, né? A gente sim. fica. Eu acho que a gente nunca acostuma e o legal é isso, não acostumar mesmo. Sempre vai ter alguma coisa que chega que eu vou falar, nossa, eu amei isso. E até às vezes quando repetem as mesmas coisas, mas são coisas que eu uso, que eu gosto, eu sempre amo. E o que você menos gosta sobre ser influenciadora? O que eu menos gosto. Deixa eu pensar, calma, amiga, essa é difícil. Você sabe a sua resposta? Ai, você quer me pegar assim desprevenida, Ai! mas cara, eu acho que o que eu menos gosto é que, como você, eu não tenho facilidade de, tipo, contar sobre a minha vida e tal, porque eu não, eu não sou influenciadora, né? Tipo, eu sou jornalista. Então, não é uma coisa natural pra mim, sabe? Expor meu relacionamento. Só meu cachorrinho, que eu adoro, mas ele tem até Instagram, coitado. Amo. Mas o que eu menos gosto é essa obrigação, sabe? Que às vezes eu sinto de ter que fazer isso, sendo que não é uma coisa que é confortável pra mim, sabe? Entendi. Tipo, Você eu se adoro estar sente, às aqui. vezes, pressionada. Eu adoro estar aqui conversando com você. Tipo, é o que a gente tava falando. Eu falaria um monte de coisa da minha vida, sabe? Mas, tipo, num ambiente assim. Não, Sim, tipo, abrir entendo. os stories, tipo, eu não, sei lá, nunca conseguiria ser uma Virgínia da vida, sabe? Entendo. Tipo, isso pra mim. E eu sinto que existe esse peso, sabe? Um pouco. Quando você leva isso como carreira, sabe? Sim, amiga, total. Eu acho que agora que você deu essa deixa, eu consegui. Porque eu estava pensando, eu sempre. Eu acho um trabalho muito legal, gente. Então, claro que, igual todos os trabalhos, tem os defeitos. E é muito. Né, tipo, é difícil, né? Que é super, né? É tudo tranquilo. Mas tem uma coisa que realmente me pega, que é a gente ter que estar sempre tentando ser produtivo e criativo e criando e produzindo. E às vezes, para dar certo, é uma coisa que eu tenho pensado agora. Para a gente ter um conteúdo que dá certo, a gente tem que ir muito para um lado de que às vezes nem é o que você quer fazer, mas o ruim às vezes é, pô, eu tenho que fazer essa trend para dar certo, estou precisando disso. Quando a parada vira muito mecânica e muito acontece que os influenciadores que são muito inteligentes, que tipo se dão muito bem, eles fazem isso de forma muito boa, de tipo ter um conteúdo com intenção, saber que aquilo ali vai viralizar. E eu gostava de fazer um pouco mais natural antes. Então, isso de ser um pouco mecânico, como tudo, né, as coisas vão evoluindo, tem muito influenciador, e as Sim. plataformas, o algoritmo vai querendo e vai pedindo uma coisa que a gente tem que começar a tentar seguir. E isso é uma coisa que eu não gosto muito, sabe? Isso é uma coisa que, para mim, me irrita. A gente tem que ser um pouco engessado em alguns momentos, claro que não em tudo, mas às vezes ter que ter essa estratégia é uma coisa que me dá um pouco de fadiga na parte da criação, sabe? Tipo, você tem que fazer uma coisa pra viralizar, ou que, tipo, as pessoas vão gostar, mas não necessariamente você gosta. Tipo, vai ter que ser estratégico, igual, por exemplo, vamos supor, quero fazer um vídeo dando dica de skincare,
que a minha irmã é dermatologista e todo mundo ama quando eu dou dica de skincare. Ela é minha musa, inclusive. Mas, enfim, aí eu quero fazer um vídeo dando dica de skincare. Eu quero sentar e fazer um vídeo de 2 minutos e aí eu vou falar tudo, porque, como se você estivesse falando com uma médica mesmo, que a minha irmã me fala tudo. Eu ia falar tudo. Só que eu sei que não vai dar certo. Então, eu não posso fazer o vídeo dando todas as informações que eu quero ou ensinando tudo que eu gostaria. Tem que ter uma estratégia para ver se aquele vídeo... Sabe? Então, isso que às vezes me pega, você não poder criar da forma livre e leve como você gostaria. Não, eu entendo 100%, assim, porque já aconteceu comigo, por exemplo, de eu querer mudar meu tipo de conteúdo. E aí, não, tipo, funcionava muito bem, sabe? As pessoas gostavam daquele jeito, mas eu não gosto mais, sabe? Sim. Então, eu te entendo muito, assim. E sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Você, posso estar enganada, mas eu acho que não. Você nunca namorou uma pessoa pública? Nunca, amiga. Mas porque você não se sente confortável? Miga. Porque eu aposto que já, tipo, você já deve ter se envolvido com algumas pessoas no off É, e tal. algumas, né? Mas eu nunca. Mas uma coisa, tipo assim, não sobre pessoas públicas, mas eu acho que Lá vem. bofe influenciador não é muito a minha vibe. Tá. Pode até ser público de outra, tipo assim, ai, em outras coisas. Mas influenciador, eu não sei, não me pega muito, sabia? Você acha que é. Já fiquei com outro, né, assim e tal, mas Queremos nomes, tô brincando. Se não quiser falar, tudo bem. eu pensando. Não, pior que esse que eu pensei que não posso falar. Depois eu falo. Tá bom. Curiosa. Que é tudo, né? Ele é tudo. Ele foi um que, tipo assim, sabe, Aham. gostaria e tal, mas, num geral, o bofe influenciador não me chama muito, não me brilha muito os olhos. Não, agora metade da internet vai me odiar. Mas eu acho um pouco de biscoitagem, sabe? Quando o homem. Assim, você sendo linda, cara, eu vou lá, vou curtir, vou comentar, vou falar maravilhosa, sabe? Você só, tipo, posando, sendo maravilhosa. Deixa um cara fazer isso no meu feed, vai ser tipo, block. Sabe? Então, eu acho que eu concordo um pouco com isso, entendeu? Não é influenciadores, tipo, ai, num geral. Mas essa parada de bofe muito posado e tal, não sei o quê, não é muito Tipo, mas o meu estilo. um ator, ou agora é um cantor, Eu uma gosto de coisa. atletas. Eu amo homens que têm alguma coisa, tipo, fisicamente. Não fisicamente, tipo. Mas que tem alguma coisa, tipo, que você admira fisicamente. Tipo, ele é muito bom nisso, faz isso muito bem, sabe? Tipo, esse estilo de coisa. Eu não tô falando do físico mesmo. Mas eu adoro um bofe atleta que sabe fazer, tipo, Porque coisas. você é super, tipo, faz bastante exercício, coisas assim, eu imagino. Ou não? Zero? Calma, me conta. Amiga, eu era sedentária. Muito. Fui durante muito tempo. Eu não gosto de academia, gente, até hoje. Não gosto, tem pavor. Eu Cara, gosto de esporte. E aí eu é fazia por isso que muito. você gosta dos queridos Amiga, esportistas. total. Tipo assim, eu já surfei, hoje em dia, o que eu faço mesmo sem parar é jogar tênis. Mas tem uns 2 meses que eu não malho, sabia? Uó, né? Absurdo. Nossa, mas, tipo, você já jogava tênis ou é uma coisa nova? Eu joguei Quando quando você eu era novinha. Eu joguei durante muito tempo. E eu fazia campeonatos e tal lá em Minas, joguei mineiro e tudo, e eu amava. Era tipo a minha vida. Eu fico obcecada pelas coisas. Na época que eu jogava tênis, eu só queria jogar tênis. Tipo, fiquei obcecada. E eu parei durante muito tempo, né? Quando eu vim para São Paulo, eu parei de fazer tudo. Só que eu já fiz todos os tipos de esporte. Eu já joguei até futebol na época da escola. E eu amava tudo. E eu realmente tenho muita facilidade para esse tipo de coisa. Então, tipo, por exemplo, altinha, a gente foi fazer futebol. Era uma coisa que eu tinha certeza que eu ia ser o ó. Deu 2 aulas e eu comecei a conseguir jogar e tal. Então, eu tenho facilidade e eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. E aí, a academia não me dá muito prazer. Mas eu sei que eu gosto de atleta, por exemplo. É uma coisa que me dá uma admiração diferente, sabe? Pega num pontinho do sexy, assim, pra mim, diferente. Igual o meu primeiro namorado mesmo, ele era campeão mundial de squash. De BH mesmo. De BH. E aí,
a minha maior diversão era ir ver ele jogar squash e, tipo assim, ganhar de todo mundo, porque ele era o melhor. Tipo, não tinha ninguém que ganhava dele, tipo, ninguém. Então, sabe quando é uma parada sexy, sabe? Gente, que tudo! Ele era tudo, amiga. Inclusive, ele é tudo. Acho ele um fofo, inclusive. Vocês ainda se falam? Não, não. Ah, tá. Mas é que ele é uma ótima pessoa. Fofa à distância, Eu acho tá. muito estranho, porque todos os bofs que eu termino, depois eu fico, ele é uma ótima pessoa. Eu nunca consigo terminar brigada. Eu tô vendo, a gente já teve aqui menções a todos eles. Juro, eu não consigo terminar brigada. Estranho, tá? Porque tem gente que só termina brigada. É, e não quer saber mais. Não quero nunca mais ver. Tal. Eu não. Esse, inclusive, quando eu terminei com ele, a gente ficou juntos 4 anos. Eu ficava chorando, assim, ele tá com raiva de mim. Ele tá chateado comigo. Tipo, a minha preocupação era que eu tinha terminado e que ele tava bravo, sabe? A minha preocupação nem era o término em si. Mas que ele tava chateado com você. Que ele tava chateado comigo, olha isso. Mas, por isso eu acho que eu tenho essa coisa do atleta, igual o meu último agora. Ele surfava, andava de skate, eu amava isso nele. E ele era muito masculino também. Eu acho que nos nossos relacionamentos a gente vai percebendo as coisas que a gente gosta muito e que a gente quer em outras pessoas e as coisas que a gente não quer mais. Então, tipo, nesse último relacionamento, como eu já estava mais madura, eu soube dividir muito bem. Tipo, isso daqui eu quero manter, aquilo dali nunca mais. Não quero nunca mais alguma coisa parecida. Mas, igual, ele era, tipo, aquela pessoa... Tem que fazer uma fogueira aqui. Agora, 2 minutos, quebra ali a árvore. Quebrou o chuveiro. Agora, conserta. Ia lá em casa, arrumava o jardim. Então, era um bofe bem masculino. E isso eu gostava. Tipo, fazia coisa de homem. Uhum. Me lembrava, assim, um pouco a energia que o meu pai tem, assim. E aí, às vezes, que a gente acabava ficando com uns homens que não são muito masculinos ou não são muito... Tipo, vou resolver isso pra você e tudo. Eu não queria estar com um homem que, quando eu tivesse um problema, eu ter que ligar pro meu pai e ir lá em casa resolver, sabe? É porque foi a figura de homem que você cresceu admirando, né? Então, tipo, Sim. mais do que natural você procurar pessoas assim. Ou, geralmente, tem gente que faz o oposto, né? Tipo, vai Tem gente que faz o totalmente oposto. pro outro lado. É porque eu tenho uma... Eu até citei isso do meu pai, porque eu tenho uma amiga que ela estava praticamente... casada, assim, com o bofe, morando junto. E foi uma coisa que ela me falou e que eu falei, amiga, é verdade, eu acho que eu admirava muito isso no meu ex. Ela falou, amiga, eu morava com ele, se estragava qualquer coisa na minha casa, eu tinha que ligar pro meu pai lá, arrumar um negócio na nossa casa, tipo, sabe? É uma coisa besta, mas... às vezes faz sentido, assim. Não, eu e aí eu entendo. acho que é um tipo de coisa que eu gosto. Por isso que eu falo, eu acho que eu gosto de admirar os homens fisicamente, assim, nesse sentido, de tipo, o que ele sabe fazer, ele sabe isso, ele é bom nisso, isso me traz um sexy diferente, assim, ao olhar. E você estava falando que não gosta de terminar brigada e tudo mais, mas o que uma pessoa... Exceto traição, que é óbvio, mas, tipo, o que faria você terminar com uma pessoa brigada, você acha? Ai, amiga. O meu ex já fez o que tinha que fazer. E eu mando beijo pra ele. Tipo assim, porque eu acho, é muito difícil eu conseguir. Se eu tava com ele, eu não sou boba. Se eu tava com ele, é porque ele é um cara legal, é porque ele é um cara que me tratava muito bem, igual uma princesa, isso, aquilo. E eu não sou aquela mulher que, tipo. Ai, você é um bosta, isso, aquilo, tipo assim, acabou tudo, você é isso, você é aquilo, você... Não, se eu tava com ele é porque ele era um cara legal, entendeu? E os erros dele também não é, tipo... Foram erros graves, né? Mas não é aquela coisa... Eu não acho que define a pessoa, sabe? Então, acho que é muito difícil eu conseguir ter ódio de alguém por algo assim. Acho que tem que, assim, sei lá... bater na minha cachorra para eu terminar com alguém. Obrigada. Porque, tipo, isso daí de traição e isso, aquilo, nanã. Esse meu último término terminou dessa forma, de eu ler coisas no telefone e tal, que... Gente, inclusive, isso de ler coisa não me julga, não, tá? Porque quando você tem que ler mesmo. Você tá? pega o celular mesmo. Amiga, peguei, ainda bem, né, que peguei, porque, tipo, queria ler, vou ler. Eu sou dessas, amiga, tipo, vou ficar lá me quebrando. Desconfiada. Já estava desconfiada, já tinha acontecido uma vez. Eu perdoei de boazinha. E aí foi isso. Calma, já tinha acontecido de você pegar mensagem. De pegar mensagem, que eu não devia. Tá. Que não devia existir, né? Nem que eu não devia ter pegado, que não devia existir.
E assim, eu no meu relacionamento anterior, por exemplo, sem ser esse, eu não tinha essa necessidade, porque ele não me dava essa necessidade. Só que eu me sinto muito, tipo, como é que fala, amiga, quando você tem um instinto? Ah, sim, um sexto E sentido, aí eu assim. tava sentindo, então eu peguei. E aí a gente terminou dessa forma. Só que, qual que é o seu signo? Eu sou taurina. Eu sou virginiana. E aí uma coisa do meu Ah, você é bem virginiana atenta, né? uma coisa do meu virginiana é o seguinte, amiga, já tinha acontecido uma vez. Eu sabia que se acontecesse de novo, que ele não ia ficar mais comigo. Ah, sim. E eu sabia que eu era uma ótima namorada. Então, eu acho que quando você sabe de você também, Você tinha aí é meio que segurança. é o outro, sabe? Tipo, ai, deixa ele resolver os probleminha dele. Tipo isso. E aí, quando eu li a mensagem, foi uma coisa, parece que desligou um botão assim em mim. Foi uma coisa muito louca. Eu fiquei com, tipo, dó. Tipo, pô, que paia, né? Tipo, ai, querido, que pena. E aí foi isso, tipo, eu nunca mais. Não pode ter dó, não. Não, amiga, tipo, dó de tipo assim, nossa, bebê, sério? Juro, Ah, sim. eu falava assim com ele, eu falei assim, Dó porque agora ele não pode mais namorar com amiga, eu você. juro, foi dó nesse sentido, assim, de tipo, não sei, não sendo. Tipo, é porque quando eu falo desse jeitinho, parece que é sendo Sim. debochada, mas não é sendo sincera mesmo. De. Tipo, porque eu sei que ele gostava de mim. É isso que eu tô falando. É. Eu sei. Então foi uma parada meio que era o que ele precisava na insegurança dele. E eu me sinto muito segura nesse sentido de saber, tipo, não faltou nada. Não era. Não era você, né? Tipo. Tipo, era ele, é o que ele precisa. Ele era um cara. Era, parecendo que morreu. Não, tá vivo. Ele é um cara muito bonito, então ele tinha essa coisa das mulheres. Ele chamava atenção. Ele é aquele homem que chamava atenção. E aí eu acho que ele sentia falta disso, porque estar comigo também, porque eu sou uma pessoa, não que chama atenção, mas eu era, apesar dele ser muito bonito, eu era muito mais extrovertida que ele. Então a gente chegava num lugar, Ele ficava apagado eu querendo um ou não ia pouco. ficando grande, tipo assim, conversando com todo mundo, eu quero saber da vida de todo mundo. E ele não é muito essa pessoa, ele era mais reservado. Então, perdi o fio da minha vida que eu estava falando. Não, mas eu acho que é isso, amiga. Tipo, não tem como a gente passar pano, cara, porque feriu seus sentimentos, é uma Sim. coisa chata. Nenhuma mulher, nenhum homem gosta de passar por isso, sabe? De você se sentir nesse lugar, ou, ainda mais quando uma pessoa te coloca nesse lugar. Mas a gente entende, e que bom que você tem a maturidade de saber que não era uma questão sua, era uma questão que ele precisava resolver com ele. E aí foi isso, amiga. Tipo, nem nesse caso, assim, terminei brigada, sabe? Tipo, Você só aceitou e eu falou. acho que ele ficou brigado com ele mesmo, sabe? Tipo, parece que eu realmente, parece que eu desliguei um botão, assim, de o sentimento, porque eu sabia que se acontecesse, eu ia terminar. Então, quando aconteceu, parece que o meu sentimento foi todo assim, puf, não é ele pra mim. Real, verdade, juro. Foi desse jeito, E foi vocês até ficaram engraçado. juntos quanto tempo? 2 anos. Juro, amiga, eu queria ser assim, madura igual você. Amiga, mas eu acho que é o lado virginiano, sabia? De, tipo, saber que... Quando eu sabia que não era mais, foi muito fácil pra mim. Aí ele foi embora da minha casa no mesmo dia, eu nunca mais quis encontrar com ele. Encontrei uma vez, por acaso, num bar, quando a gente se encontrou, fui lá, abracei, como você tá? Perguntei da vida. E tem muito pouco tempo, né, amiga? Tem, tipo, 4 meses, eu acho. Nossa, é pouquíssimo. Mas foi muito rápido a minha superação, assim, foi bem rápido. Ai, mas que bom. Foi. E, amiga, uma coisa que eu ia te perguntar, e que eu acho até legal de você contar. Você tem um bazar. Sim. Como que foi essa ideia? Como você começou assim? Porque, obviamente, né, todo mundo fica obcecado pelos seus looks. E não só pelos seus looks, mas os looks da galera que você vestia lá atrás. Então, como foi, assim? Miga, o bazar, eu acho que foi. Eu não sou uma pessoa muito consumista. Eu não preciso ter milhares de coisas. Eu tenho as coisas que eu gosto. E é engraçado que tem, tipo, calça no meu guarda-roupa, que a minha irmã fala assim: você não vai botar essa calça de novo. Que é a calça que eu tenho assim, há mais de 5 anos e ela não vai por nada para o bazar. Tipo, eu tenho as peças que eu amo, que eu sou obcecada, e as outras eu deixo serem coisas mais passageiras. E tudo que eu tenho, praticamente, eu posto, eu mostro, e eu coloco no meu bazar por um preço muito mais acessível. Então, depois de um tempo, e eu não uso tipo, milhares de vezes
uma coisa, tipo, super diferente, sabe? Então, acaba que as peças que eu coloco no bazar foram, às vezes, usadas 3 vezes. Então, são coisas muito novas. E as minhas seguidoras conseguem comprar por um preço, tipo, Bem mais acessível do que muito seria, né? acessível. Então, eu acho que foi uma ideia mais basicamente disso mesmo. De ter esse ciclo das meninas terem... Eu comecei até presenteando algumas meninas com algumas peças, assim, sabe? Mais especiais. E aí, depois que surgiu a ideia do bazar, porque me pediam muito para fazer. E aí, dessa última vez, eu fiz... No último bazar que eu fiz lá em Sete Lagoas, a gente fez 500 etiquetas Nossa, e faltou etiqueta. Tinha mais de 500 peças, amiga. caraca. E vendeu Bizarro. tudo, tipo, rápido. Meu Deus. Vendeu tudo. Sobraram pouquíssimas coisas, assim. Sobrou, tipo, vestido de festa, que era mais caro. Só umas coisas, assim. As coisas mais básicas, as meninas, tipo, levaram tudo, tudo, tudo. E foi muito legal, porque eu nunca imaginei. Foi na minha cidade natal, né, em Sete. E aí, quando eu cheguei lá e já tinha fila, tipo, indo assim no quarteirão, eu fiquei perplexa. Foi, tipo, muito Eu quero ir no chocante pra mim. próximo. Amiga, foi muito chocante pra mim. Foi uma sensação muito legal. E eu sou muito... Não sei, eu tenho um jeitinho próprio. E aí eu fui chegando na fila e foi engraçado, que eu fui indo assim, passando por todo mundo. E aí, gente, tudo bem, tudo bem? Aí eu dava beijinho nenhuma, porque como era na cidade, eu conhecia muita gente. Aí eu fui beijando a fila inteira, assim, gigante. Indo de quase assim, todo mundo que eu via que eu conhecia beijando, dando um oi para todas. E foi um sentimento, assim, muito legal ver aquela fila, porque eu nunca imaginei. Foi bem legal. E, amiga, mudando um pouco de assunto, é uma pergunta que eu sempre faço para quase todas as meninas que vêm aqui. Qual você acha que é a sua maior insegurança? Minha maior insegurança... Vou pensar um segundo. Minha maior insegurança na vida, sem ser física, eu acho que é... Eu demorei muito tempo para conseguir aprender a dar a minha opinião e acreditar 100% nela, sabe? Foi muito... É uma coisa que até meus amigos me parabenizam, assim, de hoje em dia eu conseguir falar não. A Paola, minha amiga, sempre me fala, tipo assim, amiga, pô, você mudou mesmo, eu não conseguia falar não, e isso, acho que até o meu trabalho me deu essa segurança de... Gente, olha aí, todo mundo gosta da minha opinião, eu vou falar assim. E amiga, eu não conseguia falar não. Não conseguia. Quando me pediam para fazer alguma coisa que eu não queria fazer, eu tinha que inventar alguma coisa. É sério, a minha irmã ficava, por que você está mentindo? Eu não consigo falar que não, porque eu não te quero. entendo muito. Eu tinha muito essa dificuldade. Minha maior insegurança era isso, eu acho, de... Eu sofri bullying na escola. E aí eu acho que eu sempre fiquei durante assim o meu crescimento, né, com medo das pessoas não gostarem de mim ou de eu falar alguma coisa que aí aquela pessoa não ia gostar de mim, tipo, até por isso quando eu mudei para São Paulo, eu demorei muito para fazer amigos que eu achava mesmo que eram meus amigos, sabe? Sim. Tipo, acreditar que as pessoas realmente eram minhas amigas, sabe quando você sempre está meio com o pé atrás, assim, você não sabe se é aquilo mesmo. Eu acho que por causa disso, por causa do bullying assim, que eu sofri na escola, essa coisa ficou em mim. E a minha maior insegurança física são os meus dentes, que eu quero arrumar em breve. Não é que eles Sério? são feios, não, mas eles me Eles irritam são um pouco. lindos. Assim, Tem uma eu coisa e odeio outra que eu não gosto neles. Eu odeio quando alguém, tipo, fala, ai, não gosto de tal coisa em mim. A pessoa fica tipo, ai, É para, lindo! tá? É. Assim, não quero ser essa pessoa, Não, mas. sim, mas eu sei que eles não são. É porque. Olha aí, gente, vou falar da minha irmã dermato de novo, fazendo propaganda para ela. Ela, né, faz vários procedimentos em várias pessoas e eu fico querendo fazer várias coisas. Aí teve um dia que ela virou para mim e falou: Ana Júlia, a única coisa que não é harmônica no seu rosto é o seu sorriso. Aí eu fiquei. E aí isso ficou na sua Porra, é cabeça. verdade. Mas ela tá certa. Tipo, realmente é uma coisa que. Não é que meus dentes são feios, mas eles poderiam. Eles são um pouco para frente, assim, poderia ser melhor. E aí, mas eu penso em fazer alguma coisinha, tipo, para arrumar, nada muito, né? Eles são de criança, amiga. Você vai conseguir entender agora. Ó. Tá vendo que eles são quadrados e meio redondinhos? Embaixo. Meus dentes são infantis. É isso, eles não são dentes, tipo, de mulher, eu acho. Eles têm muita cara de dente infantil. E é exatamente do mesmo jeitinho, tipo, desde que eu sou criança, real. E aí isso é a única coisa que me irrita, assim, fisicamente.
Meu cabelo também queria que fosse mais cheio. Vamos desabafar? Eu tenho aqui um pergaminho. Queria ser mais alta, tá? Gente, foi a primeira coisa que você me falou, inclusive, né, Mas amiga? é porque eu também sou minúscula. Tipo, a gente é muito. E eu sou menor que você. É. Né? Mas é porque todo mundo acha que eu sou alta. Então, já contando aqui pra vocês, eu não sou. Foi a primeira coisa que a Dil me falou quando ela Não. me viu. A Ana tem 1,55, né? Exato. Eu tenho 1,53. Tipo, é o clube das Das meninas. baixinhas, amor. É. Mas assim, isso, os seus dentes eram o fato de você sofrer bullying na escola, por exemplo? Não, amiga, não. Eu, tipo, eu sempre fui a mais nova da minha turma. E eu acho que o fato de eu sofrer bullying na escola foi porque tinha umas mean girls na minha escola mesmo, sabe? E o pior é que elas eram as minhas melhores amigas, só que sempre tem uma líderzinha do grupo e ela era meio malvada. Você E aí, era tipo toda semana, a Karen, não é de Meninas Malvadas? Tipo, eu não lembro dos nomes, mas sim, é. E aí era exatamente isso, era o grupo de melhores amigas e sempre elas cismavam em tipo ficar com raivinha de alguém por algum motivo e tratar alguém mal por algum motivo. E eu lembro da minha mãe ligar para a mãe de outras amigas assim, porque realmente eu tava sendo muito ruim assim para mim, sabe? Eu era criança e eu ainda era mais novinha que elas. Então, eu agora, lembrando de algumas pequenas coisas, eu vejo que eu fui muito manipulada até nos momentos que elas decidiam ficar com raivinha de outra menina. Sabe? Sempre tinha duas, eu e Rafa Fantasini. A gente era os... Rafa, te amo. A gente era os focos principais de quando elas... Sabe como é, né? Quando o grupo tem dois elos mais fracos e aí as pessoas sempre... pegam no pé de Coisa de uma. criança e tal, só que, querendo ou não, feria bastante, assim. Ai, cara, eu perguntei isso porque eu tinha o dente separado quando era criança. E, assim, eu era muito brava, né? Porque eu sou meio brava. Tipo, eu tenho essa personalidade meio docinho, sabe? Então, tipo, eu não deixava ninguém fazer bullying comigo. Mas eu odiava, tipo, porque Sim. faziam mesmo assim. Óbvio. E aí eu ficava, tipo, arrasada, mas na minha casa, sabe? Aí na escola eu chegava já, tipo, com cara de brava e aguentava. Mas é por isso que eu perguntei, assim, porque, tipo, eu super entendo, usei aparelho anos, sabe, da minha vida. Sim, sim. É. Mas não era esse motivo, Era era só mais- de... Ah, de relacionamento mesmo, acho né? que por eu Essas ser coisinhas. mais... Eu era a mais infantil do grupo, tipo, e aí meio que levava pra mim essas coisas, assim. E, amiga, o que na sua carreira, agora que você já foi stylist, se transformou em influenciadora, tem alguma coisa, assim, que você gostaria muito de fazer? Amiga, eu gostaria muito de ser diretora criativa de alguma marca. Inclusive, tem várias marcas que eu fico assim, pô, que vontade de ligar lá e dar uma ajuda, sabe? Tipo, umas marcas bem grandes, que, Sim. tipo, eu falo, que tem muito potencial e que, às vezes, está indo para um lado que... Sabe, eu sinto que eu tenho esse talento que não está sendo usado ainda, mas eu tenho vontade até de entrar numa marca que já, né, taco. Eu quero ter minha marca, mas isso também de conseguir entrar numa marca e consertar o que está... O que você acha que poderia melhorar? É, o que nessa parte criativa mesmo, porque tem marca que, querendo ou não, são muito grandes e estão presas, né, numa coisa que não dá mais certo, ou então faz um rebranding que tipo não está rolando. E às vezes é uma equipe que já está lá há muito tempo e tudo mais. E é legal ter uma opinião nova. E, miga, eu tenho muita vontade de escrever também, sabia? Sério? Muita. Mas, tipo, Eu amo. livros ou jornalista? Jornalista. Igual Mas tá você. Ai, que tudo! Mas eu amo. Pior que, tipo, tem meninas que se formaram em moda mesmo e foram, tipo, pra jornalismo de moda. Sim. Eu acho que eu já até mandei uma mensagem uma vez para o Estilo The Look falando que eu queria. Nem sei se legal. eles chegaram a responder, eu acho que foi um Ai, e-mail. estilo look, faça Tá alguma vendo, coisa. né, pô? Nossa, mas que Mas legal. eu tenho muita vontade, amiga. É porque eu escrevo no geral mesmo, assim, na minha vida. Foi uma coisa... Eu tenho TDAH muito forte. Foi uma coisa que o meu psiquiatra falou que mudou completamente a minha vida mesmo, assim. Então, eu já tenho esse hábito de escrever muito. E eu adoraria falar não só sobre moda, mas, tipo, sobre relacionamento, sobre coisas no geral. Por eu ser virginiana, eu sou muito observadora.
E aí é uma coisa que eu acho que eu também levaria jeito e gostaria de fazer, sabe? Mas, Eu claro, ia tem que amar. estudar e Não, tudo. mas, amiga, eu ia amar. Assim, comece, por favor. É, né? Assim, Posso começar devagarzinho, vai que alguém gosta. não, eu ia amar, de verdade. Eu adoro, tipo, assim, eu leio tudo de. Toda coisa que eu vejo eu acho Você legal, adora. sabe? Eu sou bem essa pessoa. Então, sério, super incentivo, assim. E até no que você precisar, super tô aqui também para te ajudar. Ai, obrigada, amiga. E assim, agora que eu já sei um pouco mais dos seus sonhos, queria saber se você tem alguma coisa que você queria me contar, assim, de diferente. Nessa parte de sonhos? Eu acho que eu até te falei isso. Quando eu quero alguma coisa, eu fico meio obcecada pela coisa, né? Sim. E aí eu tenho 2 objetivos esse ano. Que são trazer minha cachorra para morar comigo. Ela não mora com você? Ai, que dó. A amiga, ela é desse tamanho, eu moro num E apartamento que não é muito grande. E aí, como ela mora lá numa casa, em Sete Lagoas, eu só quero tirar ela de lá se eu conseguir dar para ela uma vida boa, igual a que ela tem, né? Tipo, não vou trazer ela para ficar... Apesar de que eu fico em casa o dia inteiro, então eu ia ficar o dia inteiro em cima dela. Mas para ela poder correr e tal. Ela é grande, ela precisa de energia, ela cava, ela faz a maior bagunça lá na minha casa. E aí, esse é um objetivo. E o segundo objetivo é tirar a carteira, que eu não sei dirigir ainda, amiga. Acredita que eu tenho carteira e não dirijo? Tipo, Mentira. A gente se ajuda, amiga, de verdade, fazer aulas Mas de... você não tem coragem? Não, é que, tipo, assim, na época que eu tirei minha carteira, fazendo um breve resumo, eu trabalhava presencial. E aí eu não, tipo, eu tava tirando a carteira pra isso e tal, porque eu não tirei quando eu fiz 18 anos. Tipo, nunca foi uma coisa que meus pais falaram, tipo, que tem pais que já chegam e falam, ó, 18 Tá na anos, hora, vamos lá. sim. Não, nunca foi a vibe dos meus pais. E aí, eu, sei lá, tava trabalhando fora tal, e minha vida era um pouco diferente naquela época. Eu falei, não, preciso tirar a carteira para começar a dirigir. E aí eu nunca mais trabalhei presencial. Tipo, hoje a minha vida é meio híbrida, assim, tem os eventos e tal. Só que aí, tipo, é por pura preguiça, sabe? Eu só não me empenho Então em acabou dirigir. não tendo, tipo, o Necessidade. hábito. É, tipo, aí, sei lá, quero ir para algum lugar, eu vou de Uber, sabe? Sim, Tipo- total. É porque, querendo ou não, em São Paulo, você ter um carro, né, dirigir, é realmente um luxo. Porque é trabalhoso, gente. Pegar trânsito e tudo mais, igual a minha irmã sempre fala, que ela dirige e tudo, mas ela não tem vontade de ter carro aqui, porque o momento que ela tem para responder o WhatsApp, fazer, tipo... é dentro do carro. É no Uber, entendeu? E aí você pensa, às vezes você pega quase 1 hora... Ela não, acaba que é menos, é tipo uns 40 minutos, dependendo quando tá muito trânsito. Mas é um tempo que você vai estar ali tenso, que você poderia realmente estar fazendo, Eu penso né? exatamente Outra nisso. coisa. Eu já fiz tanta coisa dentro do carro, tipo, de reunião, a matéria. Aí, tipo, eu já fiz 1 milhão de coisas, sabe? E aí, Sim. São Paulo é, tipo, qualquer lugar que você vai é 1 hora, sabe? Então, assim, é realmente isso aí. Foi por isso que eu não tirei, mas que legal. Eu acho que é muito relacionado à minha cachorra também, eu ter esse desejo. Sabia que eu comecei a querer, tipo, pensar em voltar a dirigir, né? Porque eu sei naquelas, hoje em dia. Por causa do meu cachorro também. Porque eu fico, tipo... Eu não consigo levar ele para os lugares direito, sabe? E o seu, no caso, sendo grande... Amiga, se eu entrar no Uber com ela, juro, eu nunca mais consigo pegar outro Uber, porque vão me cancelar. Ela é muito grande e ela solta muito pelo, bebê. Ela é, tipo, bagunceira. Mas, amiga, queria essa deixa te agradecer muito pela nossa conversa. Eu fiquei muito feliz, assim. E, assim, se você se sentir à vontade qualquer hora, poste mais sobre a sua vida, porque é muito legal a sua história e você é super desenvolta. Então, foi muito legal te ter aqui. Ai, amiga, eu amei muito mesmo. Tipo, tô muito feliz. Eu tava muito nervosa e era realmente uma vontade muito grande participar de um podcast. Sabe quando você como é que fala? Treina entrevistas No chuveiro. desde novinha? Eu tinha muita vontade de participar e, tipo, ai, foi um sonho, amiga. Muito legal, muito natural também. Você é perfeita, muito. Ai, muito obrigada. Deixa a gente muito confortável. Vamos ser amiga agora, né? Sim, por favor.